Vamos estar estudando o 12º livro do Antigo Testamento. Nós já estudamos muitos outros, vamos citá-los, irmãos. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, Samuel, Reis e Reis. O pastor até se atrapalhou aqui em Deuteronômio, Josué, mas nós estamos no 12º livro do Antigo Testamento. Esses livros que nós estamos estudando, eles são livros históricos. Vamos orar, irmãos, vamos pedir mais uma vez que Deus esteja nos edificando nesta manhã, que Ele esteja trazendo cada mente cativa a Cristo Jesus, e que esse momento seja de bastante edificação para todos nós que aqui estamos no templo, aqueles que nos acompanham pela internet, pelo canal do YouTube. Nós agradecemos também aqueles que nos acompanham através desta rede social. Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer pelos teus cuidados, pela tua providência, te agradecer pelo teu grande amor para conosco, te agradecer porque, apesar das nossas faltas, apesar dos nossos erros, o Senhor tem sido fiel para com as tuas promessas, o Senhor tem sido bom para com cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos na escola bíblica dominical. Pedimos que o Senhor, através do teu Espírito Santo, esteja ensinando a cada um de nós, a partir do teu servo que fala contigo através da oração. Usa os professores, Senhor, que seja um momento de muita riqueza espiritual, pois nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, livro de Reis, vamos estar passando pelo primeiro e pelo segundo livro de Reis. Então, primeiramente, falando sobre a autoria do livro, autoria e data. Nós sabemos, queridos, que segundo a tradição judaica, afirma que Jeremias escreveu primeiro e o segundo Reis e Lamentações, além da profecia com o seu nome. Mas a autoria não é identificado, em nenhum desses livros, e a sua identidade não pode ser conhecida com certeza. Hoje se crê que o livro tenha sido obra de um autor ou de um grupo de autores desconhecidos que concluiu a sua composição durante o exílio de Judá. Então, quanto à autoria, a semelhança de outros livros que nós já estudamos, há a conjectura de que tenha sido Jeremias ou um grupo de autores que compilou, que redigiu, que registrou tudo o que aconteceu durante esse período. Então, nós temos pelo menos essas informações. Há indicações de que os livros foram compilados a partir de fontes históricas durante o exílio dos judeus na Babilônia. Segundo Reis termina enquanto o último rei de Judá, Joaquim, permanece detido na Babilônia. Então, quando você abre lá em 2 Reis, capítulo 25, a partir do verso 27, você tem essa informação. Eu peço que os irmãos estejam abrindo, por favor, segundo livro de Reis,
capítulo 25. A partir do versículo 27, nós lemos o seguinte. Segunda Reis, você pode acompanhar no seu esboço essa passagem bíblica. A partir do versículo 27 até o 30 diz assim: no 37º ano do cativeiro de Joaquim, 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 27 do 12º mês, enviou Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou do cárcere a Joaquim, rei de Judá. Falou com ele benignamente e lhe deu lugar de mais honra do que a dos reis que estavam com ele na Babilônia. Mudou-lhe as vestes do cárcere, e Joaquim passou a comer pão na sua presença todos os dias da sua vida. E da parte do rei lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária durante os dias da sua vida. Então aqui nós temos o relato deste último rei que estava preso na Babilônia. Logo, segundo os estudiosos, esse livro tem como data esse período sombrio, triste do cativeiro babilônico. Então, o autor ou autores, como nós falamos no início, Jeremias ou um grupo de outros autores, eles fizeram um apanhado de todas as fontes históricas para que assim eles pudessem estar registrando e colocando para nós esses dois livros que contam a história dos reis. Sabe-se que o autor teve, com toda certeza, acesso a várias fontes. Primeiro, podemos dizer, livro dos sucessos de Salomão, 1 Reis, capítulo 11, versículo 41. Também ele teve acesso ao livro das crônicas dos reis de Judá, 1 Reis 14, 29, e também ele teve acesso ao livro das crônicas dos reis de Israel, como nos narra em 1 Reis, capítulo 14, versículo 19. Então, eles, ou ele, se nós entendermos que Jeremias foi o autor deste livro, ele não fez um registro do nada. Ele tinha materiais, eles tinham subsídios para que assim eles pudessem estar escrevendo esses dois livros, que, segundo os estudiosos, eram um só. Não havia o primeiro livro e o segundo livro, como também nós temos 1 Samuel e 2 Samuel. Então, esses livros, eles inicialmente eram um só, tá bom? Então, aqueles que compilaram, aqueles que fizeram um registro, eles tiveram essas fontes. Também ele podia ter tido acesso também, queridos, aos registros a respeito da vida e do ministério dos profetas. Nós falamos nas aulas anteriores que esses autores, eles também tinham um conhecimento muito aceso a respeito dos feitos de Deus no passado. Por quê? Porque essas histórias, elas eram passadas de pai para filho.
Então, havia essa tradição oral, eles verbalizavam, eles contavam a história, para que assim as futuras gerações, elas não viessem a se esquecer daquilo que Deus tivera feito no meio do seu povo de Israel. Então a gente nota a grande importância que eles davam para essa comunicação, para esses anúncios, para que as pessoas elas pudessem estar sempre se lembrando daquilo que Deus tivera feito e estava fazendo em seus dias. Então, além dessa tradição oral, havia também fontes históricas que eles tinham acesso, para que assim pudessem estar fazendo o registro nesses livros, tá bom? Então, eles usaram essas fontes que nós estamos colocando aí para os irmãos. O escritor ou compilador deve ter vivido depois da queda de Judá, em 586 antes de Cristo, visto que registrou o livramento de Joaquim. Então, pensando sobre autoria e data, então eu quero que os irmãos se situem nessas duas informações. Período do cativeiro, né? No período que realmente o povo foi escravizado na Babilônia, e no que diz respeito à autoria, né? Um grupo de autores, ou então o próprio Jeremias, segundo indicações de muitos estudiosos. Ele não somente escreveu esses dois livros, mas também a profecia de Jeremias e o livro de Lamentações. A irmã Ana Tereza levantou a mão? Não, né? Eu pensei que a irmã tivesse levantado. Ok. Então, esses livros eram um só, para que assim o povo tivesse uma ideia completa. Mas, por conveniência, né, houve aí a divisão, né, para que o povo pudesse, de forma didática, estar estudando os livros. Ok. Bom, síntese. Vamos partir para a síntese do livro. Em parte alguma, se diz com clareza qual o propósito deste livro. Qual o objetivo, pastor? Qual foi o propósito da escrita deste livro? Então o autor, ele quis demonstrar, todavia, que embora Israel tivesse uma aliança com Deus, a maior parte dos seus reis tinham ultrajado as obrigações da aliança. Durante esse período, nós percebemos, irmãos, que muitos daqueles monarcas, eles ofenderam a aliança de Deus, eles ultrajaram a aliança de Deus, as obrigações da aliança. Eles se voltaram contra aquilo que Deus tivera estabelecido naqueles dias. Ok? Então, passa-se em revista os reis de Israel e também de Judá. Então nós vamos mais lá na frente falar um pouco a respeito disso, quando o reino ele foi dividido. Então há um relato da história desses reis de Israel e de Judá. O valor, veja que o valor de cada rei é determinado segundo a comparação com dois outros reis de épocas anteriores. Todos eles eram comparados a reis que viveram no passado.
Então veja que, primeiro, nós temos Davi, que se manteve fiel à aliança. Nós sabemos muito bem que Davi, ele foi uma referência desse período de reis no meio do povo de Israel. Por quê? Primeiramente porque Davi cumpriu tudo aquilo que Deus tivera determinado para eles. Então, quando aqueles reis eram tementes a Deus, cumpriam os propósitos de Deus, viviam segundo a aliança com Deus, esses reis eram comparados a Davi. E também nós temos Jeroboão de Israel, que menosprezou a referida aliança. Então aqueles reis maus, eles eram comparados a Jeroboão. E a história, a síntese da história de Jeroboão e de todos esses que foram comparados a ele, é que andou em todo o caminho de Davi, no caso aqueles reis bons, seu pai, ou andou em todos os caminhos de Jeroboão, filhos de Nebate. 1 Reis, capítulo 15, versículo 3. Então é interessante essa colocação que nós encontramos no registro da história dos reis. Os reis bons eram comparados a Davi, e aqueles reis que tinham menosprezado a aliança eram comparados a Jeroboão. Então havia esse divisor de águas a partir do exemplo destes reis que tiveram proeminência no meio do povo de Israel. Queridos, o que nós aprendemos com isso é que a nossa história, ela vai ser escrita a partir da nossa relação com Deus. Se realmente seremos homens e mulheres tementes a Ele, ou então seremos homens e mulheres que profanaram a aliança com Deus. Ou você vai ser um crente fiel a Deus, ou então você será um crente rebelde para com Deus. Então, na história dos reis, a gente percebe essa comparação. Aqueles que andavam segundo os caminhos de Jeroboão, ou então aqueles que andavam segundo os caminhos de Davi. Então, queridos, é fantástico essa comparação. A gente vai perceber ao longo da história do livro dos reis. Então, podemos dizer que foram poucos os reis que guardaram a aliança. Exceções notáveis são Asa, temos também Josafá e temos Ezequias e também Josias. Então essas são as exceções que nós podemos encontrar no livro de Reis. Tá bom? Então, veja que diante de muitos reis, pouquíssimos foram aqueles que se voltaram para Deus. Como nós falamos, o rei Asa, 1 Reis, capítulo 15, Josafá, capítulo 22, Ezequias, 2 Reis, 18, e Josias, 2 Reis, 22. Mesmo assim, irmãos, esses também falharam. Mesmo que eles tenham sido uma exceção à regra, já que a maioria tinha se voltado contra Deus, esses também falharam. Esses também transgrediram
a vontade de Deus. É porque nós não somos perfeitos, irmãos. Nós não somos 100%. Nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos do favor de Deus, nós precisamos do sustento de Deus nas nossas vidas. Eu e você precisamos estar orando, eu e você precisamos estar lendo a palavra, eu e você precisamos estar nos fortalecendo espiritualmente, porque mesmo que possamos ter uma vida de profunda comunhão com Deus, nós estaremos sujeitos a quedas, a erros. Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos, com a nossa vida espiritual. Davi foi o rei que mais se aproximou do ideal. Antes de morrer, aconselhou Salomão a guardar os preceitos do Senhor. Veja o que é que nós encontramos aqui em 1 Reis, capítulo 2. Olha a recomendação que Davi faz para o seu filho. 1 Reis, capítulo 2, versículo 3. Vamos ler juntos, irmãos. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores. Então, antes da sua morte, Davi, ele ainda teve vigor de falar com seu filho Salomão. Elas parecem que ecoam mais alto nos nossos ouvidos. Davi já estava bem idoso, já estava cansado, já estava para morrer. Então, o sucessor do trono foi o seu filho Salomão, e aí ele trouxe essa recomendação. E eu pergunto para os irmãos, ele tinha autoridade para fazer isso, irmãos? Sim ou não? Sim ou não? Sim, ele tinha autoridade para fazer isso. Como nós falamos anteriormente, Davi foi um exemplo para toda essa monarquia instalada no meio do povo de Israel. Mas ele pecou. Ele tramou a morte de Urias, tramou. Ele ocultou o seu pecado, ocultou. Fez tudo aquilo que eu e você estamos sujeitos a fazer em um dado momento da nossa vida. Foi um momento de fraqueza da vida de Davi, mas aquele homem se quebrantou, aquele homem se arrependeu, aquele homem reconheceu o seu erro, aquele homem sofreu, aquele homem foi restaurado, Deus o perdoou. As Sagradas Escrituras, elas deixam bem claro que ele foi perdoado. No entanto, Davi, ele pagou um preço muito alto por causa do seu pecado, queridos. Mas e aí, pastor? Deus, ele não tinha perdoado? Sim. Como nós falamos na última aula, pecado perdoado não significa impune. Estão entendendo, queridos? Até porque Deus, ele é justiça. Ele é o reto juiz. Então, no caso de Davi, ele teve que pagar um preço altíssimo. Deus é soberano. Nem sempre, irmãos, nem sempre pagamos um preço altíssimo por causa da nossa transgressão. Mas podemos vir a sofrer, mesmo tendo a consciência, a certeza do perdão de Deus para com a nossa vida. Então,
Davi, ele se aproximou do ideal. Antes de morrer, trouxe esse conselho para Salomão. Esta conduta era a única esperança de prosperidade e paz. O afastamento do caminho resultaria em juízo divino. A lealdade à aliança de Deus era requisito antigo em Israel. Tudo aquilo que Deus tivera prescrito, tivera anunciado, falado, deveria ser cumprido, queridos. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente percebe o próprio Senhor Jesus declarando que tinha vindo para cumprir a lei. E de fato Jesus, ele foi o maior cumpridor, o único cumpridor de todos os preceitos da lei de Deus. Ele veio com esse propósito. Ele veio para pagar a nossa dívida. Ele veio para assumir o nosso pecado na cruz do Calvário, para que hoje nós tivéssemos a salvação. Então era questão de honra para aqueles reis, o cumprimento da aliança. O escritor remonta a história de Israel desde Salomão até o último rei de Judá. Narra a história dos reis e o colapso final de Israel diante da Assíria e de Judá diante da Babilônia. Então nós temos aí um percurso muito longo, cerca de 4 séculos, irmãos. A gente lê um livro desse em uma semana, mas a história, ela aconteceu durante um longo período. Em dias posteriores, os 2 livros passaram a ser uma advertência para o remanescente, para o resto do povo de Deus. Rejeição da aliança, juízo divino. Adoção da aliança, bênção. Não há meio termo. Ou você rejeita, ou você abraça. Ou você cumpre os propósitos de Deus, ou então você rejeita os propósitos de Deus. O próprio Senhor Jesus, ele disse: ou você é por mim, ou é contra mim. Ou você ajunta, ou espalha. Não há meio termo, queridos. Não há neutralidade. Eu estou em cima do muro. Não sou nem A nem B. Ou você é A, ou então você é B. Ou você adora o Deus verdadeiro, ou então você adora um Deus falso. Das duas, uma. Até porque os sociólogos, eles dizem que nós somos seres sociais, nós somos seres religiosos. Talvez a sua religião não esteja focada no Deus das Escrituras, mas pode ser algo material, pode ser alguém, pode ser alguma coisa. Então, quando a gente estuda e lê o livro dos reis, a gente tem essa conclusão, essa advertência de Deus para o seu povo. Então essa é a primeira lição que nós podemos tirar para nós. Se rejeitarmos a aliança, estaremos debaixo do juízo divino. Se abraçarmos a aliança, nós teremos bênção, né? Mas futuramente nós vamos falar que Deus, na pessoa do Senhor Jesus, Ele nos deu todas as condições para que viéssemos hoje a abraçar essa aliança com Ele. Então a nossa salvação é pela graça. E Deus, Ele nos dá também da sua graça para nós vivermos segundo
os seus propósitos. Reis não é somente uma história, queridos. Para nós concluirmos essa parte da síntese, mas também uma obra teológica, uma reflexão sobre os procedimentos de Deus com o seu povo de Israel. Então eu quero destacar aqui, se você quiser escrever no seu esboço, você pode fazê-lo, alguns pontos importantíssimos que nós aprendemos no livro dos Reis. Não é somente uma história. A gente tem visto, irmãos, ao longo do estudo panorâmico dos livros sagrados, né? Eu quero fazer a propaganda aqui da nossa sala, irmãos. Vai ser assim de vital importância para você ler e entender os livros das Sagradas Escrituras. Você pode até, depois de algum tempo, lendo as Escrituras, não entender determinadas coisas. Mas se você tiver uma visão panorâmica, se você tiver uma ideia do que aconteceu de um modo geral, né, você vai ser edificado na leitura daquele livro. Então, não é um livro qualquer, irmãos. Não é um livro como um outro de uma livraria. Não é apenas literatura. Nós extraímos lições espirituais para as nossas vidas. Então, há muita teologia nesses livros. Há muitos pontos centrais da nossa relação com Deus. A primeira lição que eu quero deixar para os irmãos é quanto à eleição do povo de Deus. Deus elegeu aquele povo, mesmo sendo um povo incrédulo, mesmo sendo um povo de cabeça dura, mesmo sendo um povo idólatra, mesmo... Eu faço como os outros irmãos, você pode dar um glória a Deus, né? Irmãos, o que eu aprendo é que a minha salvação, ela depende única e exclusivamente da graça de Deus, da eleição de Deus, irmãos. Veja, irmãos, que aqueles reis, como nós falamos anteriormente, a maioria foi incrédulo, foi apóstata, a maioria, queridos. O próprio Salomão começou bem e terminou mal. Filho do rei Davi, lembra Davi? O homem segundo o coração de Deus. E aqueles que eram maus eram comparados a Jeroboão, um homem que se desviou dos propósitos de Deus. Mas Deus, irmãos, mantinha a sua eleição. Deus mantinha a sua escolha. É o que acontece comigo e com você, irmãos, né? Quantos tropeços, quantos erros, mas Deus continua nos amando. Deus, Ele nos elegeu, Ele nos chamou, Ele nos predestinou, e é esse povo que vai herdar a vida eterna, queridos. É esse povo. Por quê? Porque Deus fez uma aliança com ele, e Deus é fiel, queridos. Já pensou se Deus... Ele riscasse o nosso nome quando fizéssemos algo de errado, e depois escrevesse, aí risca de novo, aí escreve de novo, risca de novo, salva, condena. Irmãos, Deus, Ele não age assim. Então a primeira lição, ainda no grupo da síntese desse livro, é que Deus, Ele tem o seu povo escolhido, né? Uma segunda lição, Ele tem os seus servos, os profetas. Durante a história dos reis, a gente percebe que Deus, ele levantou muitos dos seus servos para estarem anunciando a sua palavra. Nesse livro nós temos a belíssima história do profeta Elias, irmãos. Eita Deus!
Fantástico a história de Elias, o seu sucessor Eliseu, não é? Deus levantando seus servos, não é? Hoje seriam os pastores, irmãos. Hoje seriam esses homens e mulheres que Deus usa para anunciar a verdade. Quantos profetas foram desprezados, irmãos, e Deus pesou a mão. Então Deus, ele tem os seus servos. Deus, ele usa o pastor. Deus, ele usa um presbítero. Nós temos que estar atentos à voz de Deus, irmãos. São os seus servos a serviço de Deus. Então Deus usou muitos profetas para estar abrindo os olhos do povo de Israel, não é? Uma outra lição teológica que nós podemos tirar é que Deus é um só há um santuário. A gente encontra no começo do primeiro livro de Reis a construção do templo, irmãos. Era chegada a hora da construção do templo, não é? Deus é um só, o santuário é um só, não é? Não há divisão no corpo de Cristo, irmãos. Eu sou presbiteriano, fulano de tal batista, cicrano adventista, outros assembleianos, e por aí vai. Tem gente que vive no seu gueto e não tem comunhão, não se relaciona, porque a minha igreja é a melhor, a minha doutrina é a melhor, e assim, aqueles são profanos, esses são mais consagrados. Queridos, nós deveríamos parar com esse tipo de picuinha no meio do povo de Deus. Parar com isso. Só tem um céu, só tem um Deus, né, irmão Tania? Né? Ontem eu participava, né? Ontem teve um culto de ação de graças, né? Lá no sítio do irmão Carlinhos, né? Que era da nossa igreja, hoje está na Assembleia de Deus, e tinha muitos irmãos da Assembleia de Deus, e eu de repente fui chamado para pregar a palavra, né? Eu fui para participar do culto e fui o pregador, né? E aí a gente estava, e eu falei, né? Dentre muitas coisas que eu mencionei, eu falei dessa realidade. Irmãos, nós somos uma só família, nós somos um só corpo, não é? Nós presbiterianos, nós entendemos que fazemos parte da igreja do Senhor Jesus. Nós não somos a igreja, fazemos parte da igreja. Então Deus é um só, o santuário é um só, a aliança é uma só, queridos. Tá bom? E a monarquia em Israel estava debaixo da vontade soberana de Deus. Foi um momento fora dos propósitos de Deus. Deus, ele não queria, mas isso aconteceu. Queridos, Deus, ele permitiu, Deus, ele determinou que tudo aquilo acontecesse para que ele pudesse estar trazendo a sua mensagem para o povo. É Deus que faz todas as coisas, irmãos, né? Deus é aquele que conduz tudo, tá bom? Então essas são lições que nós podemos tirar do livro do livro dos Reis. Então vamos agora para a conclusão, irmãos. Apogeu da monarquia israelense, teve 3 reis. Apogeu, o ápice, o top da monarquia em Israel: Saul, Davi e Salomão. 40 anos cada. Assim o reino unido de Israel e Judá durou 120 anos. Então esses são os reis mais famosos, tá bom? O apogeu da monarquia. Então Saul, ele reinou do ano 1050 antes de Cristo até 1010, 40 anos, né? Saul. Davi, 2010 a 970, tá bom? Antes de Cristo, 40 anos. Salomão, 970 a 930 antes de Cristo,
40 anos. Seguem alguns dados importantes que eu quero estar colocando aqui para os irmãos, não é? Vocês não têm aí na folha. Importante sobre Israel. Após sua divisão por Roboão, filho de Salomão. A partir de Roboão houve uma ruptura, houve uma cisão no Reino Unido. Tá bom? Então, a partir desse período, nós temos algumas informações. Ali a fonte está muito pequena, mas eu vou aqui ler para os irmãos. Na divisão, Reino do Norte, Israel, Reino do Sul, Judá. Norte, Israel, Sul, Judá. Tribos do Reino do Norte, 10. Tribos do Reino do Sul, 2. Judá e Benjamim. Capital do Reino do Norte, Samaria. Reino do Sul, Jerusalém. Tá bom? Reis do Reino do Norte, 20. Do Reino do Sul, 19. E uma rainha, né? Então veja que muitos reis surgiram durante esses reinados. Situação: todos maus do Reino do Norte, todos maus. Quando você vai para o Reino do Sul, Judá, alguns foram bons. Então, queridos, aquele Reino do Norte, Israel, com 10 tribos, todos aqueles reis, 20 reis foram maus. Agora, no Reino do Sul, alguns foram bons, como nós citamos. Cativeiro, no norte, o cativeiro assírio. No sul, babilônico. Dominador, Reino do Norte, o rei Salmaneser. E no sul, o rei Nabucodonosor, né? Esse foi o dominador. O retorno, o Reino do Norte nunca voltou. Sul, uma parte voltou para Judá. Muito bem. E também, durante esse período, nós tivemos profetas, escritores, 16, queridos, profetas. Então, antes do cativeiro, no Reino do Norte, a gente tem Jonas. Vamos ler vamos estudar o livro de Jonas. Nós temos Amós, nós temos Oséias e nós temos Miqueias. No Reino do Sul, Joel, Isaías, Miqueias, Naum, Sofonias, Abacuque e Jeremias. A gente nem chegou nos livros proféticos, mas esses atuaram nesse período, alguns antes do cativeiro, outros durante o cativeiro. Nós temos Daniel, nós temos Ezequiel, temos Obadias, e depois do cativeiro, pastor, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses foram os profetas, né? Durante esse período do Reino Unido, Reino dividido, nós temos aí a divisão, né? Dessas tribos. Eram 12, 10 foram para um lado, né? E 2 foram para o outro lado, e aí tantas coisas terríveis aconteceram, mas tudo sob o controle de Deus. Então, queridos, são essas as lições que nós aprendemos a partir do estudo dos livros dos reis. Que Deus esteja nos abençoando, esteja nos ensinando, esteja despertando em nós, irmãos, a curiosidade de nós conhecermos mais e mais a história do seu povo e
aprendermos as lições, para não repetir os erros.